ler só o versículo 12 e 13, o tema da minha mensagem é desenvolvendo a salvação. Filipenses 2, por favor, Filipenses 2, versículo 12 e 13, diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, ou desenvolvei, dependendo da versão que você está lendo, porque é Deus quem produz em vós o querer, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Até aí, tá bom. Lembra do contexto aqui de Filipenses, para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo estava dizendo no começo do capítulo 2 o seguinte: vocês precisam completar a minha alegria, ó Filipenses. E uma das formas que aquela igreja poderia completar a alegria de Paulo era sendo unida, pensando a mesma coisa, não tendo briga, porque já falei aqui várias vezes, mas é necessário que você ouça novamente, porque João diz isso: não me desgosta e é segurança vossa que eu vos fale as mesmas coisas. Ou seja, então você ouvir a mesma coisa várias vezes é importante. Duas irmãs brigando e Paulo vem e diz: não, vocês precisam pensar igual, vocês precisam andar de forma igual. E então, ele, do versículo 5 ao versículo 11, que foi a pregação da última semana, Paulo diz: nós temos um exemplo, Jesus Cristo. E então, ele chega aqui nessa parte, né, que diz assim no versículo 12: desenvolvei a vossa salvação. Ou dependendo da versão que você está aí, né? Por exemplo, eu prefiro aqui a versão Almeida Revista Atualizada, que em vez de realizar, ele está desenvolver. E segundo o dicionário da Strongs também fica mais fácil, ele diz assim: olha, modelai a vossa salvação, né? Literalmente, coloque aí na forma, tenha um molde isso daí. Então, o que isso tem a ver com a gente? Lembra, Lutero em suas 95 teses, ele, na sua primeira tese, ele começa dizendo assim, que a vida dos crentes tenha um contínuo e ininterrupto arrependimento. Ou seja, a vida do cristão não acontece o arrependimento apenas na sua conversão, naquele dia que nos marca como, olha, o dia que eu me converti. Sim, esse dia nos marca, é importante, mas devemos continuar. A vida de um cristão é uma vida de contínuo arrependimento. Ele diz, não apenas contínuo, mas ininterrupto arrependimento. Porque a tendência é eu e você pensarmos assim: se uma vez salvo, sempre salvo, depois que eu fui salvo, o que eu preciso fazer? Mais nada? Então, nem se eu der uma pecadinha aqui, outra ali, uma escorregada, colar, não há problema, porque se eu sou salvo, sou sempre salvo, não preciso fazer absolutamente nada. Isso é mentira. A Escritura diz que nós devemos progredir em nossa fé, desenvolver a nossa salvação. É mais ou menos o seguinte: você ganha uma bolsa de estudo lá em Harvard, apesar que Harvard não está muito bom hoje não, né? Mas você ganha uma bolsa de estudo numa ótima faculdade aí. Aquela bolsa de estudo não é o suficiente, aquilo é apenas um passo. Você deve, dali em diante, progredir até a formatura, meu irmão, ó, há tempos e tempos e tempos. Então é necessário que você se desenvolva. A mesma coisa em relação à salvação. Nós ganhamos uma dádiva divina, sem mérito. Só que este presente que nós recebemos pela graça, Jesus vem e diz assim: desenvolvam. Paulo vem e diz: aprendam a desenvolver. Ou seja, nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que nós fomos salvos e que nós estamos sendo salvos também, porque podemos dividir a salvação em alguns termos, e é isso que eu vou passar aqui. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: nós fomos salvos. Fomos em que sentido? No passado, fomos. Nós fomos salvos da condenação eterna, é isso que diz a Escritura. Fomos salvos do peso da culpa do pecado que pesava sobre nós, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí Paulo, ele prega esses filipenses, eles se convertem, e depois de 10 anos, Paulo continua dizendo a eles: desenvolvam a vossa salvação. Ou seja, vocês precisam progredir, vocês precisam andar. Esse fato de nós crermos em Cristo e convertermos, ou o Senhor nos converte, né, melhor dizendo, quando nós somos justificados dos nossos pecados, é o que a Escritura chama de justificação. E Paulo vai dizer que essa justificação é pela fé, não tem nada a ver com a meritocracia. Significava que nós éramos pecadores, e que o salário do pecado é a morte, e que todos nós tínhamos uma dívida para com Deus. Aí então, Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz, ele vem e paga essa dívida. Dívida a qual ninguém aqui, com as suas bondades, poderia pagar. Ninguém. Nem juntando todas as nossas bondades, essa dívida poderia ser paga. Então Jesus Cristo vem
e paga. É por este motivo que nós dizemos, a salvação é pela graça. Você não fez para merecer. Na verdade, você fez para merecer a condenação, todos nós. Mas a salvação, Jesus Cristo que vem e nos dá. E o que é justificação? Esse termo, ele é tão fantástico, que ele vai além de você ter os pecados perdoados. É literalmente como se você não tivesse pecado. Você foi tornado justo, sendo que a Escritura diz que é somente um justo, Jesus Cristo. Mas que mediante o seu sacrifício nós somos justificados. E Paulo vai dizer assim em Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Se for buscar ali o nosso prontuário, recentemente o presidente deu aquele indulto ao deputado Daniel Silveira, e ele não cometeu crime, pelo menos segundo a lei, né, mas para os juízes do STF ele tinha cometido. Ele não cometeu crime, e falou de forma desrespeitosa, é óbvio, de uma forma que não devia se falar. Mas aí então o presidente vem dar um indulto a ele, ou seja, aquele crime, se ele tivesse culpa, aquele crime ele não poderia ser punido por aquele crime, mas constaria como criminoso. A justificação é diferente. A justificação é você ser declarado justo. É como se a sua ficha estivesse limpa e você não devesse absolutamente nada. E é isso que Cristo faz. Ele nos salva e nos justifica pela fé exclusiva nele. Em Romanos 3, Paulo vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Ou seja, não tem no que eu e você nos agarrarmos em méritos próprios. Você constantemente precisa ouvir isso, porque a tendência é nos tornarmos arrogantes. Acharmos que, sim, olha, está certo que eu sou pecador, mas o fulano é pior. Ou seja, eu fiz mais alguma coisa. Eu pequei sim, mas eu fiz algumas coisas boas também. Não, a Escritura diz que a salvação, que nós somos justificados independentes da obra da lei. E é tão sério, queridos, você entender isso aqui, sabe por quê? Foi este assunto que virou o século XVI de ponta cabeça. A reforma protestante, com Martim Lutero, óbvio, né? Antes dele também vieram alguns homens crendo nisso, mas ele é o grande expoente. A reforma protestante no século XVI, com Martim Lutero, por conta dessa doutrina, da justificação pela fé. Enquanto a Igreja Católica pregava que para você ser salvo, você precisava, dentre várias coisas, comprar indulgências, comprar o seu lugarzinho no céu, comprar a sua salvação. Para você ver que nada de novo acontece quando nós vemos pastores vendendo literalmente a salvação, não há nada novo. Aí então, a Igreja Católica vem apregoando isso. Você poderia comprar a salvação até pelos mortos, pelos seus parentes, que já se foram, você poderia fazer isso. E é óbvio, tudo mediante o quê? Dinheiro. Aí então aparece Lutero dizendo, mentira. O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Independentemente das obras da lei, a salvação é pela graça. Basta que você creia em Cristo. Meu irmão, quando você entende isso, essa doutrina é libertadora. Libertadora por quê? Tira de nós o fardo, o peso de tentarmos conquistar algo que nós jamais conseguiríamos conquistar. Quando você entende que a salvação é um dom é isso, né? Presente, é um dom de Deus, e Ele dá, e Ele não toma, fica muito mais fácil de você andar. Agora, se você acredita que a salvação, vamos lá, a salvação é um dom, Deus dá, mas se você se comporta mal, é um menino mau, Ele pode tirar. A sua vida é uma angústia. Por quê? Domingo você vem ao culto, você está salvo. Segunda-feira você quebra o pau com a mulher, perdeu. Terça-feira você vai ao pequeno grupo, Senhor, restaurei a salvação. Quarta-feira você falta ao culto, perdeu de novo. E você fica constantemente nessa angústia. Pastor, mas a gente crer que quando nós somos salvos de uma vez por todas e não perdemos a salvação, isso não pode gerar no crente um relaxo? Do tipo, ó, já que eu não perco mesmo, né, então dá uma passeadinha no mundo, não vou perder? Óbvio que não. Claro que não. Se nós entendemos aquilo que nós merecíamos e aquilo que Cristo nos fez, meu irmão, cada pecado é uma apunhalada nas nossas próprias costas. A angústia é muito grande a cada dia que nós erramos. Aí então Paulo diz para aqueles crentes de Filipos, olha, agora que vocês entenderam a respeito da salvação, vocês precisam fazer o quê? E para o segundo estágio, vocês precisam aprender a desenvolver. Desenvolver. E de que maneira? Põe ali o segundo, por favor. O segundo princípio é o seguinte,
estamos sendo salvos do poder ou da influência do pecado. Do quê? Na verdade, estamos sendo salvos dos dois, do poder, do pecado, constantemente, dia a dia, e da influência que ele constantemente exerce sobre nós. Paulo diz, vocês precisam ser obedientes a Deus, não apenas quando eu estou perto, principalmente quando eu estou ausente, porque o seu pastor não pode estar com você todos os dias da semana, 24 horas por dia. Paulo não poderia estar com aqueles homens, com aqueles irmãos. Então, por isso ele diz, muito mais na minha ausência. Por quê? Porque o fato de sermos salvos da condenação do pecado, não quer dizer que eu e você não somos mais tentados. Porque tem pessoas que pensam assim, né? Olha, quando você se converte de verdade, você não tem mais tentação. É mentira. Uma vez, um homem já casado, né, ele dizia para mim, eu consegui vencer todo tipo de tentação sexual. Não tem mais problema com isso. Fui liberto. Eu falei, das duas, uma, você virou anjo ou você virou gay. Não tem como. Isso é uma coisa que vai nos acompanhar durante toda a vida, tentações de todos os lados. Seremos tentados, por quê? Porque ser tentado em si não é pecado. Se ser tentado fosse pecado, queridos, Jesus Cristo tinha pecado. Porque ele foi tentado, diz a Escritura, em todas as coisas. Então, a tentação, ela vem para nos tentar colocar uma armadilha para que a gente caia no pecado. Mas pela graça de Deus, nós podemos sim vencer qualquer uma delas. Não existe esse papinho de que a tentação foi maior do que eu. Mentira. Paulo vai dizer que juntamente com a tentação Deus nos dá força. Então essa historinha de que a tentação foi maior que eu é balela. É desculpa para pecar. Precisamos aprender a assumir a responsabilidade dizendo, errei porque eu quis, não interessa o que aconteceu. Eu fui responsável pelos meus erros e acabou. Porque para vencermos as tentações, eu e você precisamos constantemente nos santificarmos. É isso que Paulo vai ensinar. É isso que é desenvolver a salvação. Passa pelo processo da santificação. Eu sei que, pelo menos na minha cabeça, durante muitos anos, né, eu via, olha, santificação, eu associava com os santos católicos. Eu pensava que alguém santo era alguém que não tinha pecado, e não é. Santificação significa separação, ou seja, você se separar. Separar isso daquilo que é pecaminoso, de todas as coisas. E por que é necessário nós fazermos isso? Esse processo cabe a nós. Fugirmos do pecado. Porque nós seremos constantemente tentados. Constantemente. Até o final das nossas vidas. Uma vez eu até brinquei, né? Olha, se pudéssemos dar uma nacionalidade para o diabo, eu diria brasileiro. Porque não desiste nunca. Enquanto a gente viver, ele vai constantemente nos tentar. Agora você imagina, uma pessoa que foi escravo das bebidas, drogas, promiscuidade, 30 anos. E a pessoa vem e se converte, tem um encontro genuíno com Deus. Você acha que essa pessoa nunca mais vai ser tentada? Vai, óbvio que vai. Alguém tinha um problema com bebida, que vivia caindo aí nas esquinas. Meu irmão, quando ela vê aquele copinho de água, copinho americano com água, é a água, vai dar até tremedeira nela. Ai, meu Deus. Aí pensar que é a bendita pinga. É por isso que nós precisamos de santificação. E a santificação é um processo que dura a vida inteira. Não vai ter assim, olha, acabou aqui, me santifiquei até aqui. Não, é até a morte ou até a volta de Jesus Cristo. Enquanto estivermos aqui neste corpo terreno, material, é necessário que constantemente venhamos a desenvolver essa salvação. Porque é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês foram salvos de uma vez por todas da culpa do pecado. Isso não há. Não há quem mais possa alcançar vocês. O pecado não tem mais domínio sobre vós no sentido de condenar vocês. Isso ele não pode. Mas que o pecado pode destruir a nossa vida por conta de cedermos à tentação, óbvio que pode. Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, muito longe de nós, muito diferente de nós. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque quando ele errava, ele reconhecia os seus erros. E então diz a Escritura que aquele homem viu uma moça tomando banho e dá aquela olhadinha lá. Daquela olhadinha vem um adultério. Do adultério vem um filho. Do filho vem mentiras. Da mentira vem um homicídio. E diz a Escritura que o homem segundo o coração de Deus, por conta do seu pecado, vê a espada entrar na sua casa e nunca mais sair. Nunca mais. Meu Deus. Se veio tanta desgraça assim na vida de Davi por conta do pecado, o que faz eu e você pensarmos que na nossa vida vai ser diferente? Que
Olha, estamos na era da graça, então errou, pede perdão, Deus perdoa. Deus vai perdoar sempre que houver arrependimento? Vai. Tão certo como as consequências. Pode ter certeza. Dessas consequências ninguém escapa, Davi não escapou. Eu e você também não escaparemos. Paulo está dizendo que nós devemos a cada dia mais buscar isso. Nos separarmos de daquilo que é pecaminoso. Nos separarmos das nossas falhas, dos nossos pecados. E aqui especificamente falando para o povo de Filipenses, ele estava dizendo, olha, vocês precisam ser mais unidos. Parem com essas discussões bestas, parem com essas briguinhas. Vocês precisam se unir, porque a vontade de Deus é que nós sejamos a cada dia mais santos. E a verdadeira salvação, ela vai produzir em nós mudança. E mudanças drásticas. E quando eu digo mudanças drásticas, eu não estou apenas referindo, olha, aquele que matava não mata mais, é óbvio, né? O cara que vivia na promiscuidade não vive mais. O traficante não trafique mais. Não, não apenas isso. Mas também no sentido de mentir. E às vezes aquelas mentirinhas bobas, porque quantas pessoas às vezes mentem de graça. De graça. Pelo simples hábito. Acostumou. E pensa que aquelas coisas não terão consequências, óbvio que terão. Então mentira, desobediência, impaciência, preguiça. Sabia, né? Preguiça é pecado. Preguiça é pecado, precisamos vencer isso a cada dia. E como que eu e você somos santificados, então? Já estou encerrando. Como? Paulo vai dizer aqui, no finalzinho, assim, olha, desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor. Temor. Temor é sinônimo de medo. Muitos dizem assim, não devemos ter medo de Deus. Sim, tenha medo. Tenha medo. Lembre de a pregação de domingo. Jesus dizendo assim, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Não temam os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Temam a mim, que depois de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Ou seja, é ter medo sim. Eu canso de ver essas pessoas dizendo assim, olha, para criar o seu filho não pode ter medo de você, tem que ter admiração. Que mentira! Tem que ter medo, isso é impossível. A criancinha lá de 4, 5 anos, a sua mão parece uma raquete, e não tem medo. É para o bem dela. É necessário sim que haja temor. Porque olha o que vai dizer Êxodo 20:20. Não temais, Deus veio para vos provar, para que o temor dele seja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por que o temor de Deus deve estar diante de nós? A fim de não pecarmos. É por isso que eu olho a desgraça na vida de Davi. Então, quando eu sou tentado a pecar, eu lembro, rapaz, se com ele foi assim, Deus me livre. Não vou fazer, não vou. O que nos leva a ser mais santo a cada dia é o temor a Deus. Sim, você só obedece quem você teme. Se você vê a Deus como o Deus da juventude de hoje, o Deus worship de hoje, que no culto é, você, Jesus, é maravilhoso, cheiroso, bonito. Se você vê Jesus dessa maneira, um amiguinho, você não teme. Não teme. É por isso que os pais devem ser amigos dos filhos. Devem ser. Devem. Os melhores amigos. Mas os filhos precisam entender que ainda somos pais. Pai e mãe não é você. É senhor, senhora. Não se fala de qualquer jeito. Não se responde, não se sai batendo pé. É necessário que haja temor, porque se houver temor, aí sim vai haver respeito. Agora, se você entende que Deus um dia vai julgar os segredos dos homens, como eu disse domingo passado. Romanos 2,16, Paulo diz que haverá um dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, haverá de julgar os segredos dos homens. Meu irmão, se isso não traz temor para você, eu não sei o que pode trazer. Saber que Deus, Ele vê aquilo que o seu cônjuge não vê, Ele vê aquilo que o seu pastor não vê, que seus amigos não veem, que seus pais não veem, mas Ele tudo vê. Então, que essas coisas venham trazer temor a mim e a você. Em Provérbios é um livro de muita sabedoria, e um dos pilares que você vê em Provérbios, sabe o que é? Um pilar de sabedoria? Temor ao Senhor. Então, quando você vê essas pessoas por aí dizendo que são sábias, inteligentes, podem ser para muitas coisas,
Mas sabedoria de vida só tem aqueles que temem a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós mais conhecemos o Senhor, mais o tememos. Consequentemente, mais sábio ficamos. É por isso que nós realmente chegaremos num ponto de sabedoria mais alto, é no final da nossa vida. Quando estivermos velhos, provavelmente à beira do caixão. E terceiro, para encerrar, põe ali, por favor. Terceiro princípio é o seguinte. Terceiro, salvos da presença do pecado para sempre. Isso é o que é chamado de glorificação, né? Haverá um dia, sim, onde nós seremos salvos de uma vez por todas da presença do pecado. Esse dia acontecerá quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando nós formos para Ele. É apenas nesse dia que, de fato, as lágrimas irão cessar, as dores irão parar, toda aflição, toda angústia vai acabar. Mas apenas nesse dia. Todavia, enquanto esse dia não chega, o mandamento para mim e para você é: vocês precisam desenvolver a salvação, se aperfeiçoar a cada dia. E Deus, Ele é soberano, a salvação depende apenas dEle, é Ele quem faz. Mas neste processo de santificação, eu e você temos a nossa parte também. Você consegue entender, né, que não é a salvação que é a parte do homem e a parte de Deus, não. A salvação é Deus fazendo e ponto. A santificação, Deus nos dá esse privilégio de participarmos, de a cada dia batalharmos para sermos mais santos, mais separados. Portanto, se nós cremos que Deus vai completar a boa obra que Ele começou em nós, essa crença, ela não coloca de lado a nossa responsabilidade, da nossa fidelidade enquanto estivermos aqui. E como que nós nos santificamos a cada dia? Não há outra maneira. É buscando a Deus constantemente, orando a Deus, lendo a Escritura constantemente. Você não lê a Bíblia apenas uma vez ou outra, mas aquilo ali, a palavra do Senhor, deve ser o que guia a sua vida. Deve ser o que dá um norte para mim e para você de tudo que nós fazemos. E então, quando nós buscamos o Senhor, seja no nosso devocional diário, se você tem filhos, olha, uma ótima oportunidade de você fazer o culto doméstico, coisa rápida, não precisa demorar, não é um culto, é 3 louvores, pregação, não. É uma oração, é estar junto, é um versículo, um provérbio, alguma coisa, uma aplicação na vida das pessoas ali, faz uma diferença enorme. Então, buscando a Deus constantemente, seja no nosso devocional, lendo a Escritura, orando, cultuando, você não tem noção da diferença que faz não faltar aos cultos. Mesmo depois de dias cansativos de trabalho, mesmo depois de dias de aflições por conta de dinheiro ou pela falta dele, porque você sabe, né? Muito dinheiro, a falta de dinheiro traz aflição. Hoje conversava com uma família por conta disso. Pastor, nossa, a gente estava com foco antes danado porque vivíamos apertado. Agora que as coisas passaram, mas parece que a nossa vida está uma angústia. Então olha para você ver a dificuldade, a falta de dinheiro traz angústia, nos faz buscar Deus. Só que às vezes o outro extremo pode ser muito mais perigoso. Porque se você tem tudo o que você queria ter, talvez aquilo lá pode te afastar de Deus. Então que nenhuma dor e nenhum grande amor possa nos afastar de buscar o nosso Deus. Então, que você possa, a cada dia mais, entender que a santificação ela é um processo que acontece a cada dia. Você precisa colocar Deus como centro da sua vida, como objetivo da sua vida. Você precisa colocar a Deus como prioridade e não como um se der. Esse é o problema de muitos. Deus, Ele entra na nossa agenda quando há espaço. E, para encerrar, né, eu amo usar aquela analogia do tabernáculo. Lembra o tabernáculo? Ele ficava no centro e as 12 tribos ficavam acampadas, norte, sul, leste, oeste, 3 de cada lado. E então, aonde a coluna de fogo parava, ali eles paravam. Então, ali o tabernáculo era construído, a tenda, e então o povo se acampava ao redor, mostrando, Deus é o centro, nós somos a periferia. Se eu e você entendermos que o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas, não é se sobrar tempo. Hoje
Chega em casa meio corrido, já não dá para ir ao culto. Hoje eu estou cansado. Chegou visita. Eu sempre falo, quando chega visita na hora de você trabalhar, o que você faz? Você liga pro chefe? Puxa, não vai dar para trabalhar não, chefe, chegou aqui. Minha vizinha veio tomar um café bem na hora. O Senhor deve ser o foco. O Senhor deve ser o centro. E assim, buscando Ele a cada dia, buscando fazer a vontade dEle, não a nossa, é que nós seremos santificados a cada dia. Amém, queridos? Amém? Pode ficar de pé então, por um instante, por favor?